Emocionante. Faxineira surpreende milionário com beijo e filha expõe plano inesperado em 3 passos. Maria acordou com o canto dos pássaros, mas a vida que a cercava na comunidade de Santa Teresa era amarga e doce ao mesmo tempo. Aos 40 anos, sua rotina de faxineira nas mansões da Zona Sul a levou a um mundo de opulência que sempre pareceu distante. O contraste a trazia de volta à realidade, empurrando-a para o cotidiano das dificuldades e dos sonhos. A sua maior preocupação, no entanto, era Clara, sua filha de 16 anos, que nutria a paixão por artes e um desejo ardente de liberdade. Maria imaginava um futuro para Clara repleto de possibilidades, longe das limitações da vida que conhecia. Um dia, enquanto Maria limpava uma escada de mármore reluzente, Lucas, um jovem milionário de 30 anos, descia apressado, distraído. O destino aprontou uma peça, ele escorregou e caiu, machucando o pé. Maria, que estava a poucos passos, correu em seu auxílio. Você está bem? Posso ajudar? Ela perguntou, o coração disparado. Lucas, intrigado pela genuína preocupação na voz dela, aceitou a ajuda. Ele, que sempre teve tudo, agora precisava de alguém que olhasse além de seu status. Enquanto Maria cuidava das feridas de Lucas, ela não pôde deixar de notar suas feridas emocionais, escondidas atrás da arrogância e do olhar vazio. Um sorriso dele, inicialmente presunçoso, começou a se suavizar ao ouvir sobre a vida simples e cheia de sacrifícios de sua mãe. Maria sentia uma mistura de raiva e compaixão por aquele homem que tinha tudo, mas parecia tão perdido. Mas a conexão se formou, assim como risadas e histórias divididas ao longo dos dias. Clara, ansiosa por ver a mãe feliz, começou a notar a facilidade entre os dois, e em seu coração, uma ideia audaciosa começou a tomar forma. Vou ajudar minha mãe a conquistar aquele homem, pensou. A primeira etapa era simples, criar momentos que mostrassem a força e a beleza da mãe. Um jantar artístico onde Maria pintaria com Clara, e Lucas seria convidado. A segunda, um clímax emocional, um momento em que a conexão entre eles se tornasse inegável. E finalmente convencê-los de que o amor poderia ultrapassar barreiras sociais. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram, Clara se meteu em uma busca frenética sobre o passado de Lucas, descobrindo que ele carregava traumas que se entrelaçavam com a vida perfeita que aparentava ter. Quando Maria finalmente percebeu que a filha estava tramando, as duas entraram em conflito. Clara, não podemos brincar com o coração das pessoas, disse Maria, sufocada pela pressão. Mas Clara, acreditando que era essa a única maneira de garantir um futuro melhor, insistiu. Mãe, isso é o que devemos fazer para sermos felizes. Naquela noite, quando Maria decidiu se abrir para Lucas sobre seus sentimentos, algo inesperado aconteceu. Um beijo, quase um acidente, um momento que desnudou a confusão em seu coração. Clara, observando de longe, se viu diante do abismo de seu plano, questionando se tudo estava desmoronando. Com os segredos de Lucas prestes a vir à tona, a verdadeira pergunta se formou. Até onde uma mãe está disposta a ir por sua filha? E o que acontecerá quando mundos tão diferentes se chocarem? O futuro, agora, parecia mais incerto do que nunca. Maria acordou naquele dia com o coração acelerado. O beijo que trocara com Lucas na noite anterior ainda reverberava em sua mente. Seus lábios quentes, como se o mundo ao redor tivesse se dissipado e por um instante, só existissem eles dois. Mas à medida que os primeiros raios de sol iluminavam o pequeno quarto, a realidade se impôs. A vida na comunidade, os desafios diários e a responsabilidade de ser mãe estavam ali, esperando por ela. Enquanto preparava o café, Clara entrou na cozinha, seu olhar ansioso. Mãe, você está bem? Perguntou, buscando sinais de que algo havia mudado. Maria sorriu, mas a preocupação na expressão da filha não passou despercebida. Sim, meu bem. Só estou pensando sobre o Lucas, não é? Clara disse, cruzando os braços como se estivesse se preparando para a batalha. Maria suspirou, lembrando-se da conversa tensa que tiveram na noite anterior. Clara, você tem que entender que estamos em mundos diferentes. Não podemos simplesmente. Mas mãe, o seu mundo também pode ser o dele. Ele pode ser a solução para tudo. Basta você acreditar que pode dar certo. Clara respondeu, a paixão em sua voz deixando claro o quanto acreditava em sua ideia. Maria hesitou,
a insegurança apertando seu coração. Era verdade que Lucas parecia diferente, mas havia um abismo entre eles. E se a filha estivesse se apegando a fantasias? Clara continuava insistindo, mas a pressão sobre os ombros de Maria crescia. Precisamos nos concentrar no hoje. No que podemos construir a partir do que temos, respondeu, tentando manter a esperança viva sem deixar que a realidade a esmagasse. O dia passou e Maria sentiu o peso do enigma que era sua vida. O trabalho na casa do Lucas estava marcado para a tarde. Quando chegou, tudo parecia igual, mas havia uma expectativa no ar. Quando Lucas a viu, um sorriso iluminou seu rosto. Oi, Maria. Como você está? Perguntando casualmente, embora houvesse um brilho especial em seus olhos. Com as tarefas em mãos, Maria se perdeu nas pequenas obrigações. No fundo, sabia que não conseguiria afastar os sentimentos. Era como se houvesse uma força gravitacional entre eles, tornando impossível ignorar o que houve na noite anterior. Lucas, por outro lado, parecia mais relaxado, embora ainda houvesse uma sombra de dor em seu olhar. O que você gostaria de fazer hoje? Ele perguntou, tentando encontrar um caminho que tirasse ambos da rotina tensa. Eu não sei. O que você sugere? Maria respondeu, sua voz quase um sussurro. O olhar dele era sedutor e encorajador, e Maria começou a ver em Lucas um lado mais suave. A conversa fluiu, trazendo à tona risadas e memórias. O muro da realidade se desmoronava lentamente, permitindo que um novo espaço de confiança se formasse entre eles. Mas no fundo, a insegurança de Maria persistia, sussurrando que isso não duraria. No final do dia, Clara aguardava ansiosa na porta de casa. E então? Como foi? Perguntou a mãe. Com um sorriso nervoso, Maria respondeu, foi bom, mas não posso esquecer quem sou e de onde vim. Ao ouvir, Clara fez uma careta, decidida a não desistir. Mas mãe, você pode ser mais. O plano ainda está de pé. E agora, precisamos da terceira etapa, mostrar a ele quem você realmente é. Clara disse, cheia de entusiasmo. Maria sentiu um frio na barriga. O plano da filha ainda estava em andamento. No entanto, uma nova emoção a invadia. E se realmente houvesse um caminho? Seria possível unir seus mundos. Enquanto suas esperanças dançavam entre a possibilidade de felicidade e o medo do desconhecido, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E uma pergunta ficou no ar. Até onde Maria iria para transformar a vida de Clara e a sua própria? Maria não conseguia parar de pensar no que Clara havia proposto. Mostrar-se a Lucas de uma forma diferente, como se estivesse prestes a assumir um papel no teatro da vida. A ideia intrigava e assustava ao mesmo tempo. Como poderia ser alguém diferente do que realmente era quando seus dias eram preenchidos por tarefas simples e preocupações constantes? Enquanto caminhava para o trabalho, a mente de Maria borbulhava com as possibilidades. E se ela realmente pudesse mostrar a Lucas a sua essência? Não como uma faxineira, mas como uma mulher cheia de sonhos e esperanças. O dia parecia mais claro, e um espírito de determinação começou a tomar conta de seu coração. Ao chegar à casa de Lucas, sentiu o próprio nervosismo. Ele estava lá, com uma camisa de botão que acentuava sua figura torneada. A visão dele a fazia sentir um misto de ansiedade e excitação. Oi, Maria. Como você está hoje? Lucas a cumprimentou, e ao sentir seu olhar, Maria quase se perdeu. Estou bem, respondeu, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Tem algo diferente em você, Lucas notou, um sorriso brincando em seus lábios. Mas, iluminada talvez? O coração de Maria acelerou e ela por um instante esqueceu do plano de Clara. Obrigada. Ela disse, surpresa com o próprio entusiasmo. Na verdade, eu pensei em falar sobre algo importante. Mas antes que pudesse compartilhar seus pensamentos ou o plano ousado da filha, Lucas começou a falar sobre sua própria vida, sua família, os desafios de ser um empresário em tempos difíceis. Maria ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, mas estava tão focada nas revelações dele que se esqueceu por um momento de si mesma. Às vezes, sinto que deveria ter feito mais pela minha vida, mas tenho medo do fracasso, Lucas revelou, um brilho triste nos olhos. Isso fez o coração de Maria apertar. Estava mais próximo do que ela imaginava. Ambos estavam lutando para encontrar o seu lugar no mundo. Maria decidiu que era a hora de agir. Sabe, Lucas, eu também tenho medo, começou juntando coragem. Mas acho que em vez de deixá-los nos paralisar, esses medos devem servir para nos impulsionar. Eu cuido da minha filha, e todos os dias ela me ensina a ser mais forte. Às vezes, eu só preciso de um empurrão para me ver como eu realmente sou. Lucas a observava intensamente, como se, naquele momento, estivesse vendo algo além do que era evidente. Que tal você me mostrar essa mulher mais forte, então?
Ele desafiou com um sorriso provocador. As palavras o deixaram sem ar. Maria sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma onda de adrenalina. Essa era a chance. Se era para conquistar Lucas, ela precisava se arriscar, mostrar a verdadeira Maria. O dia passou em uma sequência de risos e confissões. Maria deixou a vergonha de lado e aos poucos começou a se abrir. Durante a conversa ficou claro que Lucas também se sentia atraído por aquele lado mais forte e autêntico dela. Era como se uma nova conexão estivesse se formando, mais intensa e verdadeira. Mas quando o sol começou a se pôr, a ansiedade de Maria ressurgiu. O que aconteceria quando eles voltassem à realidade? Será que conseguiria manter aquilo? O telefone dela vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era Clara, com uma mensagem que dizia: "Mãe, você precisa se preparar. Ele não sabe de tudo que o espera." Maria olhou para Lucas, que estava distraído observando pela janela. E se ele não estivesse preparado para a mulher que ela realmente era? Uma onda de medo tomou conta dela. Seria esse passo à frente ou um desastre prestes a acontecer? E agora, a grande pergunta que pairava no ar. Maria estaria disposta a revelar tudo para Lucas e arriscar o que havia conquistado até então? O relógio na parede parecia correr mais devagar. Cada tic-tac fazia o coração de Maria disparar, um lembrete constante de que o tempo estava passando e que qualquer hesitação poderia custar caro. O olhar de Lucas, que antes a fazia sentir-se empoderada, agora parecia um espelho que refletia suas inseguranças. Ele estava tão próximo da maneira mais íntima, e ao mesmo tempo tão distante, envolto em seus próprios medos. Maria se lembrou de Clara e do plano que haviam traçado. Era para ser um passo em direção à transformação que tanto almejava, mas agora a ideia de abrir-se completamente para Lucas a aterrorizava. E se ele não a aceitasse como ela realmente era? O que aconteceria se a vida dela, com toda sua bagagem, não se encaixasse na visão perfeita que ele havia construído? "Maria, você ainda está comigo?" A voz de Lucas a trouxe de volta ao presente. Ele a olhava com preocupação, a expressão suavizada, como se estivesse esperando que ela dissesse algo profundo. Ela respirou fundo. "Desculpe, Lucas. É só que eu estou pensando em tudo isso que conversamos. E quero te mostrar quem eu sou de verdade." As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse refletir. "Ok", ele disse, os olhos brilhando de curiosidade e interesse. "Comece de onde você quiser. Estou aqui." Maria hesitou, examinando a sala ao redor. Era confortável, mas sua mente corria para as memórias de sua vida. O apartamento pequeno, a sala apertada, os sonhos de uma vida que parecia um filme distante. Como explicar a Lucas que a mulher que ele admirava era também a mãe de uma menina que precisava de amor e atenção? Sou faxineira", começou ela, com um sorriso triste. "Isso pode parecer simples, mas na verdade, cuido da minha filha e trabalho duro para que ela tenha uma vida melhor." Lucas a escutava, de olhos fixos nela, completamente envolvido. "E você faz isso com tanta garra, isso é admirável, Maria." Ele respondeu, e Maria pode sentir uma centelha de coragem em meio a seu nervosismo. "Mas não é só isso", ela continuou, a voz ficando mais firme. "Eu tenho sonhos, muitos sonhos. Quero dar a ela uma vida cheia de possibilidades. E ao mesmo tempo estou aqui, lidando com os desafios do dia a dia." O que ela não falava, porém, era o desejo secreto de que esses sonhos fossem aceitos por alguém que parecia tão longe de sua realidade. Ele se aproximou um pouco mais, a atenção dele a fazendo sentir-se vulnerável e ao mesmo tempo poderosa. "E qual é o seu sonho, Maria?" ele perguntou, quase em um sussurro. "Eu quero ser alguém importante, alguém que pode ajudar outras pessoas. Quero ser vista não só como uma faxineira, mas como uma mulher forte e corajosa." As palavras pareciam ganhar vida, e Maria começou a acreditar nelas. Lucas sorriu. "Você já é tudo isso, Maria. Na verdade, você me inspira. E pelo que vejo, você é muito mais do que essa etiqueta." O coração dela começou a brilhar. Era um pequeno passo, mas um passo significativo. Ali no calor da conversa, ela sentiu a verdade de suas palavras e começou a acreditar que ele poderia vê-la como realmente era. Só que, antes que pudesse mergulhar mais fundo nessa sensação de conexão ou até mesmo compartilhar mais sobre Clara e seus planos, o telefone de Lucas tocou, abruptamente quebrando o momento. Ele hesitou e olhou para o nome na tela, a expressão de sua alegria se transformando em preocupação. "Desculpe, eu preciso atender", ele disse, levantando-se. Seu sorriso se desfez por um instante enquanto se afastava, e Maria sentiu o encanto desvanecer. Seria isso um sinal? Estaria a verdade que planejava revelar-se deslizando de suas mãos? Enquanto ele se afastava, Maria ficou ali, tentando não deixar que a incerteza dominasse.
A angústia de não saber o que aconteceria a seguir fez seu coração apertar novamente. Se Lucas não a aceitasse, ela teria que colher as forças que Clara sempre dizia que estavam dentro dela. Agora, Maria tinha duas escolhas: abrir seu coração ou recuar e voltar a ser a mulher que apenas cumpria normas. E assim, com o olhar fixo na distância, a grande pergunta se formou em sua mente: até onde ela iria para preservar essa conexão que começava a florescer? E na verdade, Lucas estaria preparado para tudo que a verdadeira Maria tinha a oferecer? Maria se sentou no sofá, o peso do silêncio se instalando na sala como um convidado inquieto. A luz suave do abajur lançava sombras dançantes nas paredes, mas a atmosfera parecia densa, quase palpável. Ela segurou as mãos sobre os joelhos, a mente a 1000 por hora, ponderando sobre o que acabará de dividir com Lucas. Cada palavra que havia dito pulsava em sua cabeça, ecoando tanto esperança quanto temor. E se ele não voltar? E se tudo isso for em vão? Esses pensamentos se enroscavam em seu coração, causando uma sensação de angústia que ela tentava ignorar, mas que não saía. O toque do celular de Lucas ainda ecoava na mente dela, como um sinal de que algo poderia mudar a qualquer momento. Quando finalmente ouviu passos, Maria voltou-se rapidamente. Lucas entrou, a expressão um tanto séria, mas a brisa de confiança ainda presente. Ele olhou para ela, e um manto de insegurança se estendeu entre os dois. Como se estivesse esperando que a conversa continuasse, ele se sentou ao lado dela. Desculpe, foi uma emergência do trabalho, ele disse, tentando se manter próximo, mas tinha um ar distante. Isso fez o coração de Maria afundar um pouco mais. Tudo bem, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Mas, sobre o que eu estava te contando. Lucas a interrompeu. Maria, antes de continuarmos, quero que você saiba que eu realmente aprecio a honestidade. Isso não é fácil para você, e eu admiro demais isso. Ele parecia sincero, mas a confiança de Maria ainda estava balançando na corda bamba da incerteza. Eu não sei bem por onde começar, ela respondeu, sua voz falhando por um instante. A vida que levo não é só sobre mim. Tenho uma menininha, Clara. Ela é minha razão de viver e tudo o que faço é pensando no futuro dela. Os olhos de Lucas brilharam com curiosidade, e seu interesse parecia genuíno. Você tem uma filha? Por que não me contou antes? Eu temo que isso mude a forma como você me vê, Maria admitiu, a vulnerabilidade exposta. Eu sou uma faxineira. Eu trabalho duro e muitas vezes sinto que não sou o suficiente. Se você soubesse, Maria, isso nunca faria de você menos do que é. Ele pegou sua mão, os dedos em volta da pele dela, acendendo o calor do toque. Na verdade, eu admiro ainda mais a força que você tem. Todo mundo tem suas lutas. Não somos definidos apenas pelo que fazemos, mas por nossas escolhas, e você está tentando dar um futuro melhor para Clara. Isso é lindo. Os olhos dela arderam com uma mistura de emoção e alívio, mas ainda havia uma sombra de dúvida. Eu só quero que você saiba e que quando decidir que estejamos juntos, você também estará aceitando minha vida. Clara é minha prioridade. Lucas assentiu, seu olhar sério, mas carinhoso. Eu estou aqui, Maria. Quero conhecer essa parte da sua vida. Ademais, conhecê-la é só mais um passo. Ele sorriu, um raio de luz diante da tempestade interna. Maria sentia o peso de sua hesitação começando a se dissipar. Você quer conhecê-la? Ela questionou, seu coração acelerando. Sim, quero muito. E se você se sentir à vontade, podemos planejar um encontro. Eu adoraria passar um tempo com vocês duas, ele respondeu, a verdade em suas palavras fazendo seu coração pular. Você realmente quer isso? Sua voz estava cheia de esperança. E um pouco de incredulidade. Claro, para mim isso é importante. Nós podemos construir algo juntos, Maria. Mas agora a decisão é sua. A incerteza começava a se transformar em algo mais positivo e concreto. Era a chance que tanto desejava, a oportunidade de mostrar tanto a Lucas quanto a Clara o que era ser amado e acolhido. Mas no fundo, a sua insegurança ainda sussurrava, e havia algo que precisava ser dito. Antes de abrir o coração completamente, precisaria lidar com a pergunta que ainda teimava em surgir. E se a verdade sobre meu passado acabar com isso? E se Lucas não estiver preparado para tudo que carrego? Enquanto esse dilema ecoava dentro dela, Maria percebeu que esse era apenas o começo. As respostas que tanto buscava ainda estavam por vir, e talvez a vida estivesse prestes a dar uma reviravolta inesperada. Só o tempo diria. E com isso Maria se perguntou, será que Lucas estava pronto para conhecer a mulher por trás da faxineira? O sol da manhã entrou pela janela, iluminando o pequeno apartamento de Maria com seus raios quentes, como se a própria natureza estivesse aproveitando o momento que se desenrolava dentro da casa.
A ansiedade a envolvia enquanto ela preparava o café da manhã. Hoje era o dia em que Lucas iria conhecer Clara, e o seu coração batia mais rápido a cada gole de café que tomava. Maria olhava pela janela, lembrando da última conversa com Lucas. Havia algo de mágico nas palavras dele, uma promessa de que tudo poderia mudar. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de nervosismo lavava por ela. E se Clara não gostasse dele? E se Lucas, ao vê-la de perto, percebesse que a vida não era como um conto de fadas? No fundo, a insegurança sobre seu passado ainda pairava como uma sombra. Clara estava sentada à mesa, desenhando com cores vibrantes. A menininha tinha um jeito especial de transformar o mundo em arte. Mamãe, você está nervosa? Perguntou, observando a mãe com seus olhos curiosos. Você vai se cortar. O que vai mudar se ele não gostar de você? Maria riu um pouco, mas a risada não disfarçava o aperto no peito. Ah, minha filha, é que hoje um amigo especial vem aqui. Ele quer conhecer você. Um amigo especial? Ele tem superpoderes? Clara perguntou com um brilho no olhar, como se fossem personagens de um filme. De certa forma, ele é especial, sim, Maria respondeu, sorrindo. Mas não se preocupe. Você vai adorar ele. Mal sabia a menina o quanto esse encontro era importante para a mãe. O tempo parecia arrastar enquanto aguardavam Lucas. Maria pela primeira vez arrumou a casa com mais capricho, como se quisesse criar um ambiente não apenas acolhedor, mas mágico. A mesa estava decorada com algumas flores que havia comprado na feira, e cada canto da sala era um reflexo do cuidado que ela tinha com seu lar. Quando a campainha tocou, seu coração pulou. Clara correu até a porta com a energia de uma criança animada, enquanto Maria tentou manter a calma, respirando fundo. Quando abriu a porta, Lucas estava lá, um sorriso largo e genuíno, como se o sol estivesse refletido em seu rosto. Oi, Maria. Olá, Clara. Ele cumprimentou, os olhos brilhando ao ver a menina. Ela sorriu de volta, embora um pouco tímida. Maria percebeu que por um instante, todas as suas inseguranças desapareceram. Oi, Lucas. Vem em casa, instruiu Maria tentando sofar um sorriso. Ele entrou, e o ambiente parecia imediatamente ganhar vida, como se as paredes soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Oi? Clara disse com entusiasmo. Você veio me ver. Sim. Ouvi dizer que você é uma artista e vim conhecer as suas obras, disse Lucas, agachando-se para dar um olhar mais próximo ao desenho na mesa. O coração de Maria aquecia com cada interação deles, e ela se sentia leve. O dia prosseguiu entre risadas, brincadeiras e histórias. Clara mostrava suas cores e sua criatividade a Lucas, que ouvia atentamente, fazendo perguntas que só aumentavam a confiança da garotinha. Porém, conforme o sol começava a se esconder, Maria sentiu o peso de uma decisão iminente. Ela sabia que em algum momento teria que abrir seu coração de vez, sem mais barreiras. Mas com cada segundo que passava ao lado de Lucas, a sensação de querer se abrir se misturava ao temor de que algo pudesse se romper. A conversa tomou um rumo mais sério quando Maria teve que encarar a questão do passado. Ela olhou nos olhos de Lucas, e a sinceridade deles fez com que um nó se formasse em sua garganta. Lucas, antes que o dia termine, preciso te contar algo importante. Diga, Maria. Eu estou aqui. Ela respirou fundo, sabendo que precisava ser corajosa. O que estou prestes a contar pode mudar tudo. O silêncio na sala tornou-se pesado e cheio de expectativa. E enquanto as palavras lutavam para sair, Maria se perguntou: seria aquele o momento de revelar seu passado e arriscar o que havia construído? Maria respirou fundo, o coração disparado, e sentiu que a sala estava respirando junto dela. A luz no ambiente antes acolhedora, agora parecia mais intensa, como se o universo estivesse prestes a fazer uma pausa. Ela viu Clara, de olhos arregalados, observando atentamente, sem entender completamente a gravidade do momento, e isso a fez hesitar. Maria, Lucas a encorajou com um olhar profundo e compreensivo. Ele era como um porto seguro, e isso lhe dava coragem. Mas e se a revelação que tanto temia machucasse não somente a ela, mas também a filha e ao vínculo que começava a se formar? Ela finalmente murmurou: é sobre o pai da Clara. As palavras saíram como um sussurro, mas reverberaram na sala como um eco. Clara, que até então parecia absorver tudo como uma esponja, franziu a testa. O que aconteceu, mamãe? A menininha perguntou, confusa, mas interessada. Maria se perguntou se era justo carregar essa bagagem em seus pequenos ombros. Durante muitos anos, pensei que tinha tomado a decisão certa ao afastar o pai da Clara, começou, forçando-se a olhar para Lucas nos olhos, mas não foi fácil. Ele não estava pronto para ser pai e eu não sabia como lidar com isso sozinha. O silêncio dominou o espaço,
e Maria percebeu que a coragem que sentia se transformava em fraqueza ao olhar para o rosto de Lucas. Ele tinha um jeito carinhoso, mas ela podia notar que a revelação mudaria tudo. As expectativas dele, que pareciam tão puras e cheias de esperança, poderiam desmoronar. Mas ele ama a Clara de um jeito que pode ser difícil de entender. Eu sempre fiz o que achava certo para nós, ela continuou, tentando manter a voz firme. E um dia, ele pode querer voltar. Pode querer ser parte da vida dela e da minha de novo. E isso pode mudar tudo o que estamos construindo juntos. Lucas piscou lentamente como se as palavras tivessem se instalado em seu peito. Ele levou um tempo, o que se arrastou como um dia nublado. Assim Clara, percebendo a tensão, levantou-se e caminhou até ele. Com gestos de criança, pegou na mão de Lucas. Você ainda pode ser meu amigo, né? Mamãe disse que você é especial. O sorriso de Lucas havia se apagado, mas a presença de Clara trouxe uma nova luz à situação. Ele baixou o olhar para a criança e sorriu, embora não fosse um sorriso cheio de certeza. Sim, Clara, você é uma menininha muito especial para mim. Maria percebeu que o espaço entre eles havia mudado. Havia um novo abismo diante dela, e a coragem que sentirá antes agora parecia um peso a mais em seus ombros. A verdade sobre seu passado estava nas mãos dela, e a forma como Lucas reagiria mudaria o jeito que ela olharia para o futuro. Mas e se ele voltar de verdade, Lucas? E se depois de tudo, eu precisar lidar com isso junto com você? A angústia em sua voz era clara. Era uma pergunta não só a Lucas, mas a si mesma. Isso é algo que teremos que enfrentar juntos, Lucas respondeu, e a inocência do momento pareceu evaporar. Havia uma tensão no ar, e os dois sabiam que o que estava por vir poderia transformar tudo. Maria sentiu como se estivesse em um mar revolto, sem remo. A campainha tocou novamente, quebrando o clima pesado. Clara correu para abrir a porta, seu entusiasmo contrastando com a inquietação de Maria. Lucas permaneceu ao lado dela, o olhar agora absorto na situação. O que vai acontecer agora? Maria pensou, o futuro incerto pairando como uma sombra. Quem estaria à porta? E mais importante, como seria o próximo capítulo de suas vidas se desnudassem ainda mais do que estavam? Lucas olhou nos olhos de Maria e sorriu levemente. Vamos juntos, não importa quem esteja lá fora. E com o coração a mil, Maria sentiu que o destino a aguardava, pronto para escrever seu próximo ato. Clara abriu a porta com um brilho nos olhos, como se estivesse prestes a se deparar com um grande presente. Mas o que apareceu diante dela foi algo absolutamente inesperado. Era Rafael, o pai de Clara, com uma expressão que alternava entre ansiedade e determinação. Maria parou imediatamente, o coração apertado, e sentiu o sangue correr para a cabeça. Oi, Clara. Eu sou eu, o papai, ele disse, a voz trêmula. Maria ficou paralisada, mergulhada em um turbilhão de sentimentos. Clara virou-se para Maria, seus olhos buscando respostas. Ele é meu pai, mamãe? A inocência na pergunta cortou fundo no coração de Maria. Ela queria dizer mil coisas, mas as palavras pareciam emboladas na garganta. Lucas, que estava ao lado dela, estendeu a mão, quase como um gesto de proteção. Por que você veio agora, Rafael? Maria perguntou, as palavras escapando com dificuldade. O passado que ela pensava estar enterrado voltou com força total como um vendaval. Eu quero explicar tudo, Rafael respondeu, sem desviar o olhar da filha, que parecia fascinada. Eu estive pensando muito. Quero ser parte da vida dela. Da nossa vida. Mas e como você planejaria fazer isso? Depois de tanto tempo? A raiva e o desespero se misturaram no tom de Maria. Você não estava presente, você nunca se importou. Rafael hesitou, a fragilidade de suas palavras contrastando com a firmeza das emoções daquela sala. Eu sei que errei e não espero que você confie em mim imediatamente. Mas eu mudei. Eu quero fazer diferente. Eu não quero mais ser apenas uma memória. O silêncio a seguir foi ensurdecedor. Clara olhava para os dois confusa, tentando entender o conflito que brotava ao seu redor. O desejo de ter um pai e a proteção da sua mãe em conflito. Lucas estava perplexo, a tensão visível em seus ombros. Ele olhou para Maria, seu olhar pedindo ajuda, enquanto a situação se tornava mais complexa do que ninguém poderia imaginar. A apatia de Rafael em relação a Clara ressoava como um alaúde desafinado em meio à melodia que começava a se formar entre ele e Maria. Clara, você quer falar com seu pai? Maria questionou mais para si mesma do que para a menina. Assim que a pergunta surgiu, Clara, sempre a sonhadora, assentiu com a cabeça, seu anseio por um pai se sobrepondo a qualquer outra preocupação. Pode ser, papai. Clara disse, seus olhos brilhando de expectativa. O coração de Maria se partiu em mil pedaços, enquanto as esperanças da filha começavam a emergir no meio da tempestade.
Mas eu quero que você saiba que sempre estarei aqui, não importa o que aconteça, Maria disse, voltando-se para Clara, enquanto olhava de relance para Lucas, que agora tinha um semblante sério. O dilema se tornava um labirinto emocional. Maria, isso é um movimento arriscado, Lucas finalmente falou. Essa pode ser uma armadilha. E só porque você quer o melhor para Clara, não significa que ele fará a coisa certa. Maria respirou fundo. A suportabilidade da situação era quase impossível. E se após tudo, eu decidir dar uma chance a ele? E se esse risco me levar a entender o que realmente significa ser uma família? Rafael, observando tudo com atenção silenciosa, parecia carregar suas próprias inseguranças. Seria ele realmente capaz de acolher essa nova dinâmica que começava a despontar? No fundo de seu coração, Maria sabia que a decisão que tomasse influenciaria o futuro de todos. Não tenho certeza do que fazer agora, Maria murmurou para si mesma, enquanto os olhares de Clara e Lucas pesavam intensamente sobre ela. O peso da escolha estava insustentável, e um novo ciclo parecia prestes a começar. Como Maria lidaria com essa nova realidade? O que Rafael realmente queria? E Lucas, onde se encaixaria nessa nova configuração? As perguntas pairavam como nuvens pesadas, esperando para serem desvendadas. Clara se aproximou de Rafael, seus pequenos pés tingindo o chão de madeira. O ambiente estava carregado, como um instante antes de uma tempestade, e Maria não conseguia desviar o olhar da cena. A pequena estava prestes a dar um passo em direção ao desconhecido, enquanto o coração de Maria pulsava com a certeza de que cada ação teria consequências profundas. Mamãe, posso abraçar ele? Perguntou Clara, sua voz suave e hesitante. O pedido fez com que uma onda de emoção invadisse o peito de Maria. Era um momento tão íntimo, tão vulnerável. Rafael, ao ouvir a pergunta, quase se deixou levar pela mesma esperança que habitava Clara. Ele se agachou, abrindo os braços de maneira cauda. Claro que pode, meu amor. Se você quer, Maria respondeu, tentando manter a calma, mesmo que o turbilhão dentro dela fosse um mar revolto de incertezas. Clara correu, e em um gesto puro, abraçou seu pai com todas as forças que conseguiria reunir. Rafael, surpreendido, sentiu um calor inexplicável. O abraço era mais um pedido de perdão do que uma simples interação. Era a confirmação de uma conexão que, apesar do tempo, ainda pulsava. Lucas observava a cena de longe, o olhar cauteloso. Ele lutava com sua própria indignação, mas também sabia que era um momento delicado. Antes de decidir interromper, decidiu aguardar, ao menos um pouco mais. Maria, por outro lado, sentia que o tempo estava paralisado, como se cada segundo fosse um teste para sua fé em Rafael e na mudança que ele prometia. Clara, eu quero te conhecer melhor. Prometo que estarei aqui para você, Rafael disse ainda agachado, enquanto olhava nos olhos da filha. A sinceridade no rosto dele fazia Clara sorrir, enquanto Maria se perguntava se aquilo era apenas a fachada de um homem que finalmente percebeu o que havia perdido. Pai, você vai ficar sempre aqui agora? Clara fez a pergunta sem entender completamente o peso das palavras. Era uma torneira aberta que poderia libertar uma inundação de expectativas, medos e esperanças. Vou tentar, meu amor. Vou fazer o meu melhor, respondeu Rafael, já em pé com um sorriso hesitante. O desejo de se redimir o fazia vibrar de uma forma quase palpável. Do fundo da sala, Maria se pronunciou. Rafael, você entende que ações falam mais alto que palavras? Dizer que veio para ficar não é suficiente. Você precisa mostrar isso todos os dias. As palavras escaparam duro, mas era a realidade que deveria ser encarada. Não se tratava apenas de Rafael e Clara, mas de todos os seus mundos. Os arranhões do passado não poderiam ser apagados simplesmente com promessas. Lucas se aproximou, não querendo ficar de fora do que agora parecia uma nova fase que se desenrolava. E o que acontece se as coisas não saírem como você planejou? E se você não se sentir preparado para isso? Ele atirou, mostrando um lado mais protetor. Rafael respirou fundo, claramente abalado pela ideia de não corresponder às expectativas. Eu não tenho todas as respostas, mas não posso viver com os arrependimentos do passado. Quero me esforçar. Sua sinceridade despertava dúvidas em todos, inclusive nele mesmo. O canto da boca de Clara se curvava em uma mistura de esperança e vulnerabilidade. Mamãe, você pode confiar nele? Perguntou, seus olhos grandes refletindo a essência do amor incondicional e do desejo infantil por uma família completa. O coração de Maria se apertou ao perceber que aquilo não era apenas uma questão entre adultos. Essa é uma decisão muito difícil, Clara. Eu não posso prometer que tudo dará certo. Precisamos de tempo, ela respondeu, sabendo que a verdade poderia ser difícil de digerir.
Todos precisamos de tempo, Rafael disse suavemente, voltando seu olhar a Maria, esperando que ao menos uma fração de confiança se estabelecesse entre eles. Mas o que aconteceria se ele realmente falhasse novamente? E se Clara se machucasse? O clima tenso na sala parecia que poderia se romper a qualquer momento. A estrada que se abria diante deles era incerta, e Maria se sentia levada entre o passado e o futuro. Quem somos nós agora? Ela murmurou quase para si mesma, enquanto se sentava na beira do sofá, procurando respostas que estavam além do alcance de suas memórias. E o que Rafael de fato desejava? No fundo de sua mente ela também se questionava, até onde estavam dispostos a ir para reparar o que parecia irremediável. A sombra da dúvida se dissipava lentamente, mas a luz do possível ainda reluzia. E assim, as interrogações se acumulavam, batendo forte contra a realidade do que estavam prestes a viver. Uma nova jornada com cada um buscando seu espaço nesse mosaico da vida. Como lidariam com os ecos do passado, que pareciam insistir em voltar? E afinal, conseguiriam construir algo novo, válido e verdadeiro dali por diante? Maria estava nervosa. O coração batia acelerado enquanto os raios de sol filtravam pela janela, quase como se o universo estivesse acompanhando o desfecho daquela história intensa. Lucas, Clara e Rafael estavam todos ali, as energias se misturando na sala, cada um carregando suas próprias expectativas e temores. Era o momento em que tudo poderia se transformar. Maria observava a cena, lembrando-se de toda a luta que enfrentou para criar Clara sozinha, de todas as noites em que sonhou com um futuro melhor para a filha e de como batalhou para mostrar a ela que o amor superava qualquer barreira. Agora Rafael estava de volta, e o dilema entre passado e futuro era palpável. Clara, ansiosa, puxou a mão de Rafael, como se desejasse conectá-lo a tudo que construíra ao lado da mãe. Você quer conhecer o meu quarto? Eu tenho vênias e muitos desenhos. O brilho nos olhos da menina fez Rafael sorrir, ainda que timidamente. Claro, eu adoraria. Maria olhou para Lucas. Ele estava perplexo, a expressão mista de apoio e preocupação. Você está bem? Perguntou ele, o tom suave como um bálsamo em meio ao turbilhão. Maria respirou fundo. Eu não sei, Lucas. É difícil deixar o passado ir. Lucas segurou a mão dela. Você não está sozinha. Pode contar comigo. Naquele gesto simples, Maria sentiu um calorzinho no coração. Ele a apoiava, mesmo diante de toda a confusão. E por um instante decidiu que talvez era hora de abrir-se para essa nova possibilidade. Rafael apareceu no hall, seus olhos brilhando enquanto Clara mostrava seus desenhos. Esses são incríveis, Clara. Você tem um talento natural. A menininha estava radiante e isso fez Maria perceber que mesmo em meio ao caos, a beleza a ser encontrada. Eu sempre quis que ela tivesse um pai perto. Maria sussurrou, sem retirar o olhar de Clara e Rafael. Ela merece isso. Lucas inclinou a cabeça. E se ele realmente quiser mudar? É uma jornada, Maria. Ninguém disse que seria fácil, mas pode ser bonito. Apenas tenha cuidado. Maria assentiu, sabendo que precisava ser forte, não apenas por Clara, mas também por si mesma. O que quer que acontecesse, ela se negava a abrir mão dos sonhos que nutria para sua família. Quando Rafael se aproximou de Maria novamente, a tensão pairava no ar. Maria, eu sei que é difícil, mas quero que você veja que estou empenhada em fazer tudo diferente desta vez. A sinceridade em sua voz ressoou, mas a dúvida ainda pairava. Eu quero acreditar que você pode ser um pai presente, mas precisamos ir devagar. Clara precisa se sentir segura com essa transição. A resposta brotou firme e clara. Rafael fez um gesto afirmativo, indicando que entendia. E assim, o dia transcorreu entre sorrisos e conversas. Maria começou a ver em Rafael o desejo de mudança, enquanto a conexão entre ele e Clara crescia a cada risada compartilhada. Quando a noite começou a se aproximar, Maria percebeu que aquela poderia ser uma nova chance. Era um relevo nas sombras do passado, um novo começo. Eu realmente quero aprender e fazer parte da vida de vocês. Eu nunca deixei de amar você, Clara. Eu só fui medroso, Rafael admitiu, com sinceridade crua nos olhos. É isso que precisa. Amor e esforço. Maria respondeu com firmeza. Os olhos de Clara brilhavam, um misto de esperança e expectativa em um futuro com seu pai ao lado. E para Maria aquela era uma oportunidade única, não só para Clara, mas também para ela. Mais tarde, quando Lucas se despediu, olhou firme nos olhos de Maria. Você tem um lindo coração. Lembre-se de cuidar de si mesma também. As palavras eram um lembrete, um encorajamento que Maria levava consigo. Após a porta se fechar, Maria se virou e viu Clara brincando com Rafael, um cenário que parecia mudar toda a narrativa de suas vidas.
Está feliz, mamãe? Perguntou Clara com o olhar infantil cheio de esperança. Sim, meu amor, muito feliz. Maria sorriu, o coração se preenchendo de amor e a fé na capacidade de se reerguer. Enquanto a vida começava a se reconfigurar, Maria decidiu que estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Naquele momento, olhando para o futuro que se desenhava à sua frente, ela sorriu, animada com a possibilidade do que ainda estava por vir. Era a hora de escrever um novo capítulo, um livro repleto de amor, coragem e reinvenção. Porque, afinal, o que poderia ser maior do que dar à sua filha a chance de viver um amor autêntico, pleno e verdadeiro? E assim, com o coração leve, Maria decidiu que a vida, com todas as suas dificuldades, recompensas e reviravoltas, valia a pena. Estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A hora de agir é agora.